Hoje, a gente vai mergulhar numa tecnologia que está prometendo, olha, quebrar aquele ciclo vicioso de crescimento e complexidade, os agentes autônomos de IA. A ideia aqui é entender como essa nova força de trabalho digital está deixando as empresas escalarem suas operações de um jeito que, sério, antes era impensável. Sabe quando uma empresa chega naquele ponto que parece que para crescer ela vai ter que se afogar em burocracia, em trabalho manual? É um beco sem saída. Se essa situação soa familiar, a análise de hoje vai mostrar que, olha, existe sim uma luz no fim do túnel. Então vamos lá. Para entender a solução, primeiro a gente precisa aprofundar nesse desafio. O problema central que esses agentes de IA querem resolver é, na verdade, uma consequência quase que inevitável do sucesso de um negócio. É um paradoxo, né? E bem frustrante, por sinal. Quanto mais sucesso a empresa tem, mais tarefas repetitivas aparecem. E aí as equipes ficam sobrecarregadas. E o foco que deveria estar na estratégia, na inovação, bom, esse foco se perde no meio do caminho. O potencial humano acaba sendo limitado. Mas é exatamente aqui que a história fica interessante. É agora que surge uma nova categoria de tecnologia pensada, olha, projetada especificamente para quebrar esse ciclo. Vamos conhecer então os agentes autônomos. E aqui está o pulo do gato. A gente não está falando daquela automação simples, sabe? Que só segue umas regras fixas e pronto. Não, não. Um agente autônomo é tipo um especialista digital. Ele pensa, ele gerencia e ele resolve problemas complexos por conta própria. Essa ideia de especialista digital é perfeita para a gente entender as capacidades dele. Primeiro, ele é independente e inteligente, ou seja, não precisa de uma babá o tempo todo. Ele também gerencia tarefas complexas de ponta a ponta e, o mais crucial, ele aprende continuamente, fica cada vez melhor. E por se integrar aos sistemas que a empresa já usa, ele permite uma escalabilidade super rápida, sem precisar quebrar a casa toda para reformar. Beleza, a ideia é incrível, super poderosa. Mas como é que isso funciona na prática? Como é que essa engrenagem roda no dia a dia de uma empresa? O fluxo de trabalho é até que bem simples de entender, mas muito poderoso. São basicamente 4 etapas. Primeiro, conectar. O agente se pluga nas ferramentas que já existem na empresa. Segundo passo, aprender. Ele absorve as regras, os processos específicos daquele negócio. Depois, a terceira etapa, executar. Aí ele bota a mão na massa e gerencia as tarefas sozinho, 24/7. E por fim, adaptar. Ele vai aprendendo com os resultados para ficar cada vez mais eficiente. É um ciclo de melhoria contínua. E essa capacidade de se conectar é sério, fundamental. Porque ao se integrar com os sistemas que a empresa já usa, tipo CRM, ERP, os agentes fazem a informação fluir sem barreiras. Acaba com aqueles silos de dados, sabe? Aquela coisa de um departamento não saber o que o outro está fazendo, que só atrapalha a operação. Ok, já entendemos o como funciona, agora vamos ver o que eles fazem. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos bem concretos de como esses agentes entram em ação em diferentes áreas de uma empresa. No marketing, por exemplo. Imagina só, um agente pode criar e gerenciar campanhas em vários canais diferentes e, ao mesmo tempo, qualificar os leads em tempo real. Ele analisa tudo na hora e já entrega as melhores oportunidades quentinhas para a equipe de vendas. E na área comercial, o agente pode cuidar do processo de vendas de ponta a ponta, desde o primeiro contato com o cliente até o fechamento do negócio. Ele garante que nenhum passo seja esquecido e vai otimizando cada etapa do funil para aumentar a conversão. Agora pensa no financeiro, uma área que não pode ter erro, né? O agente assume o gerenciamento de faturas, ajuda em auditorias, cuida dos documentos de compliance, tudo de forma automática. Isso reduz e muito a chance de erro humano. E no RH, então? A economia de tempo é gigantesca. O agente pode fazer a triagem de centenas de currículos, agendar as entrevistas com os melhores candidatos e até cuidar de todo o processo de onboarding dos novos contratados. Tudo automático, tudo eficiente. Bom, com os agentes cuidando de toda essa parte operacional, surge a grande pergunta. Tá, e o que sobra para as equipes humanas fazerem? E olha, a resposta é, sem dúvida, a melhor parte dessa história. A transformação é profunda. O foco muda completamente. Onde antes existiam tarefas repetitivas, agora entram as atividades estratégicas. O tempo que era perdido com a entrada manual de dados, agora usado para a solução criativa de problemas. É uma verdadeira redefinição de papéis. A energia que antes se esvaía na complexidade operacional, agora é toda direcionada para a inovação nos negócios. E essa frase resume perfeitamente o objetivo final. A tecnologia não vem para substituir o talento das pessoas, mas sim para potencializar esse talento. Ela libera as equipes para que elas possam se dedicar àquilo que só os humanos fazem bem.
Pensar de forma estratégica, criar e, claro, inovar. No fim das contas, o objetivo é exatamente este: conseguir escalar as operações de um jeito eficiente, mas sem que isso signifique aumentar a complexidade. É a promessa de um crescimento rápido, sustentável, um crescimento inteligente. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Pense aí, qual é aquela tarefa complexa, repetitiva, que hoje consome um tempo e uma energia preciosos de uma equipe? Agora, imagine o que seria possível se um desses especialistas digitais cuidasse disso. O que essa equipe seria capaz de alcançar? A resposta para essa pergunta pode muito bem ser o futuro de um negócio.